Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 10 anos atrás, o Gabriel vestiu o uniforme dessa escola, na Grande São Paulo. Agora está aqui como professor. O Gabriel está entre os 2.300.000 professores que trabalham atualmente nas redes pública e privada do país. O número é um recorde. Representa um docente para uma média de 20 alunos. Em 2007, eram 28 alunos por professor. O Censo Escolar 2024, principal levantamento estatístico da educação básica no Brasil, revelou avanços importantes, mas também desafios persistentes. Os dados mostram que as matrículas em tempo integral na rede pública cresceram 18,2% em 2022 para 22,9% em 2024, totalizando 965 mil alunos, um progresso relevante em direção a uma educação mais abrangente. Por outro lado, o número de crianças matriculadas em creches e na pré-escola segue praticamente estagnado. 34,5% das crianças de até 3 anos estão em creches e 91% das de 4 a 5 anos frequentam a pré-escola. Esses índices permanecem abaixo das metas previstas pelo Plano Nacional de Educação. Quais fatores contribuíram para o aumento das matrículas em tempo integral? E por que as matrículas em creches e pré-escolas não avançaram? Para aprofundar a análise desses dados e entender melhor o que eles revelam sobre as políticas educacionais do país, recebemos Cláudia Costin, professora e especialista em políticas educacionais e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Seja bem-vinda, professora. Eu agradeço, Giovana, é um prazer falar com você. Também participa dessa edição o repórter do Jornal da Record, Gustavo Toledo. Prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo, Gustavo. O que mais te chamou a atenção nesses dados do censo, já que você inclusive fez uma reportagem a respeito? Olá, Giovana. Olá também a professora Cláudia. Olha só, esses novos dados do censo escolar, eles mostraram que houve um avanço no tempo integral, mas a estagnação na educação infantil ainda é um ponto crítico. Isso reforça a necessidade de políticas públicas mais eficazes e investimento contínuo na primeira infância. Por isso, professora, com base nessas informações, o que ainda falta para garantir um avanço consistente na educação infantil no Brasil? Olha, com um certo atraso, o MEC divulgou os dados do censo escolar. E como você bem disse, e a Giovana também falou, eles mostram alguns avanços. Acho que o tempo integral, e já vou falar um pouco dele, é um sinal de melhoria, porque permite aulas muito mais dialogadas, com mais interação, uma educação mais mão na massa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que discutir por que a primeira infância, que todos os especialistas ressaltam como etapa mais importante para nivelar diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro, está estagnada e num patamar ainda muito desafiador. Quando a gente olha para os números de educação infantil, nota-se uma desigualdade no acesso muito grande, especialmente na etapa de creche, entre crianças que vêm de famílias mais afluentes e crianças que vêm de famílias em situação de vulnerabilidade. São essas crianças em situação de vulnerabilidade que mais precisam do efeito creche, que precisam de uma alimentação saudável, que precisam de mais estímulos, muitos deles filhos de mães adolescentes que têm dificuldades, inclusive, de formar vínculo com essa criança e que precisam ser estimulados para, como eu disse agora há pouco, nivelar as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Então, é preocupante que a gente não esteja avançando tanto em creches quanto pré-escola. As desigualdades em pré-escola são menores, mas mesmo assim, nós tínhamos a meta, já em 2016, de ter todas as crianças na pré-escola. Isso nos ajudaria muito na alfabetização, que é um desafio enorme do Brasil. Nós não estamos alfabetizando
as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental, que é o que a Base Nacional Comum Curricular estabeleceu que nós deveríamos fazer. Ainda falta. Professora Cláudia, o censo escolar mostra que o Brasil se aproxima da meta de 25% de matrículas em tempo integral. Quais políticas públicas recentes foram mais eficazes para impulsionar esse avanço, na opinião da senhora, e como garantir a continuidade, especialmente em estados com desempenho abaixo da média? Olha, Giovana, eu vou tomar liberdade de falar do caso de um estado que consistentemente foi colocando todas as suas escolas de ensino médio em tempo integral, que é Pernambuco, que não é um dos estados mais ricos do país. Então, o que mostra que outros estados podem fazer a mesma coisa. Como nós não temos um sistema nacional de educação, como a Constituição passou a demandar, né, já em 88, vamos criar o SUS da educação, digamos assim, nós não temos muito bem estabelecidos os papéis da União, dos estados e dos municípios, como a gente deveria ter, e, sobretudo, esse papel de coordenação do esforço nacional. Mesmo assim, os estados avançaram bastante no ensino médio, porque alguns incentivos foram colocados, a partir do bom exemplo de Pernambuco, para que progressivamente, pelo menos no ensino médio, a gente avançasse nessa direção. E para quem nos ouve, quem nos ouve possa entender por que é tão importante, imaginem 13 matérias exprimidas em 4 horas, que é o que nós tínhamos antes do bom exemplo de Pernambuco. Não funciona, aí tem que ser uma aula que o professor despeja conteúdo na cabeça do jovem, o jovem decora aquilo e devolve numa prova. A aula tem que ser mais reflexiva, tem que ensinar a pensar, a formar jovens que vão ser construtores da sua própria vida futura. Então, foi importante esse bom exemplo. E aí Paraíba começou a seguir esse exemplo. Paraíba está bastante avançado nisso, Ceará também, e o Espírito Santo, para pegar num outro polo. E agora o estado de São Paulo tem 1/3 das escolas em tempo integral. Mas não basta colocar todas em tempo integral, nós vamos ter que avançar mais rápido, 25% ainda não é suficiente. E nós vamos ter que formar o professor para essa prática diferente, porque não é tempo integral para fazer mais do mesmo, é para ter uma aula diferente, para ter uma dinâmica diferente. Professora, vamos avançar então agora para a pré-escola. As matrículas se mantêm estagnadas mesmo após a pandemia. O que a gente explica esta estabilidade? É uma questão social do momento que o país vive? E como que o governo federal pode apoiar os municípios para reverter essa tendência? Pode estar ligado com políticas públicas sociais para ajudar também as famílias? Com certeza, Gustavo. As políticas sociais podem ajudar as famílias, mas é importante pensar no impacto que a pandemia teve com o fechamento das escolas na pré-escola, porque muitas famílias deixaram durante a pandemia, mesmo quando a escola começou a reabrir as pré-escolas, deixaram de mandar as crianças para a escola e alguns desistiram. Não, e mãe crecheira, por exemplo, não substitui, especialmente na etapa de pré-escola. Se eu quero de verdade garantir que essa criança no futuro possa se alfabetizar direito, a pré-escola vai ser fundamental para deixar essa criança imersa no ambiente letrado, especialmente as mais vulneráveis, para que se possa fazer uma, digamos assim, pré-alfabetização nessa etapa. Professora, a cobertura da educação infantil em comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos da reforma agrária ainda apresenta grandes desafios. Que políticas públicas podem ser adotadas para assegurar a equidade educacional nesses territórios? Olha, esses territórios indígenas, quilombolas, nós temos que tomar muito cuidado ao atuar lá, sim, para respeitar a cultura local, mas também para não tratar essas crianças como se elas merecessem pena
e não estímulo para aprender. Deixa eu me fazer mais clara. Uma criança, tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck que mostra que quando você olha para uma criança com baixas expectativas de aprendizagem, porque você acha que ela se alimentou mal na infância, que ela tem desafios adicionais, aquilo vira profecia autorrealizável, ou seja, essa criança vai ter mais dificuldade de aprender porque você olhou com pena, mesmo quando o professor não verbaliza essa percepção. Professora, falar agora justamente dos professores. Um dado que chamou a atenção é que a gente bateu o recorde em 2024, ou seja, o maior número de professores. Tudo bem que grande parte desses professores, obviamente na rede pública, são professores temporários, mas eu queria saber da senhora se esse aumento de uma profissão tão estigmatizada tem sido acompanhado de formação adequada e valorização profissional, especialmente para atuar no que a gente está falando, né, em tempo integral e na educação infantil. A formação dos professores no Brasil, ela é ainda excessivamente teórica. Nós temos que formar o futuro professor num intenso diálogo entre teoria e prática. O que ele aprende na teoria, ele tem que praticar, ele tem que aprender, no exemplo que eu dei, a ensinar matemática para crianças, que é diferente de ensinar história, por exemplo, ou ensinar português. Nossa formação ainda é muito teórica e, além disso, 7 em cada 10 professores é formado exclusivamente por EAD, são formados exclusivamente por EAD. Nós temos que melhorar a nossa formação de professores. E nós temos que melhorar também a outra questão, que é a atratividade da profissão. Sim, mais gente está vindo para a profissão, mas não necessariamente pelas razões corretas. O salário teve uma melhora, não vou dizer que nunca melhorou, a lei do piso trouxe uma contribuição e também 1/3 do tempo do professor para atividades extra-classe também ajuda a preparar a aula e tudo mais, mas vamos lembrar que, para além do salário ainda ser insuficiente, os professores têm uma certa fragmentação dos contratos, especialmente os temporários. O que é fragmentação dos contratos? Eu contrato para 16 horas, aí numa outra rede, num outro município, ele vai trabalhar mais 10. À noite ele vai trabalhar 12 horas. Só que isso daqui nem dá condições de trabalho boas para ele passa o seu tempo de atividade extra-classe se deslocando, muitas vezes de um município para o outro, e ele acaba não tendo tempo de colaborar com seus pares, com seus colegas. Mais uma razão para a gente avançar rápido para o tempo integral. Professora, para encerrar, eu queria contemplar essa pergunta que acho que é muito importante. Com a apresentação de novo Plano Nacional de Educação ao Congresso, quais metas, na opinião da senhora, devem ser priorizadas para a próxima década, considerando os dados mais recentes do censo e os desafios ainda presentes, a experiência que a senhora tem com a educação? No projeto que o MEC enviou para o novo Plano Nacional de Educação, eles tentam limitar o percentual de temporários. Acho que é uma boa ideia. Ou seja, você ter professores de carreira em que você tem tempo de investir na formação deles, contratados para 40 horas, com uma prova de preferência didática. Até o MEC anunciou uma prova nacional docente que poderia até chegar a certificar os professores e ser uma etapa de concurso, que muitos municípios não têm condições logísticas para realizar concursos ou concursos adequados. Então, fixar um teto para o percentual de professores temporários é uma boa ideia. Termina aqui a edição 1145 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço muito a participação de Cláudia Costin, professora, especialista em políticas educacionais, ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Professora, muitíssimo obrigada por estar aqui e pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Agradeço também Gustavo Toledo, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Gu.
Eu que agradeço a participação aqui, Giovana, para participar desse debate essencial para o futuro de país que a gente quer, e também agradeço a participação aqui com a professora. Um forte abraço, Gi. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio, combinado? Até lá!